Outro dia o professor Elahá citou que o Espiritismo é uma doutrina biblista, ou algo assim. Poderia aprofundar esse pensamento? Esse comentário que eu fiz é por conta de algumas, ah, alguns grupos que a gente observa existentes dentro do movimento espírita que estudam os textos bíblicos pelo texto bíblico e não procurando a mensagem espírita que está dentro desses textos. Porque a gente não tem, nós, o Espiritismo, nós não temos a obrigação de justificar doutrinariamente tudo que está escrito nos textos religiosos, nem do texto dos hebreus, nem do texto dos cristãos, que é o chamado Novo Testamento, nem o livro dos mortos, nem o Bhagavad Gita. Não tem nenhum livro religioso que a gente diz, não, isso aqui tem que justificar isso aqui. E a Bíblia nada mais é do que o livro religioso dos hebreus. O grande problema é que Jesus nasceu entre eles, aí a gente acabou dando uma relevância danada. Mas tem obra dos vikings, tem obra dos gregos, tem muitas obras religiosas de diversos povos. E nós não somos obrigados a pegar tudo que está lá dentro, não, aqui vai ter que ter sentido isso. Você pega, por exemplo, a Torre de Babel. A Torre de Babel está no capítulo 12 da Gênesis. As pessoas se reuniram para fazer uma torre para chegar até Deus. E aí, quando Deus percebeu a vaidade dos homens em construir uma torre para chegar até ele, ele então, confundiu os homens e nasceram os idiomas. E nunca mais a torre foi terminada. E os idiomas existem na Terra por conta disso. Tá, e aí? Eu vou explicar isso como? O mundo teve o dilúvio e depois do dilúvio, Noé desceu da arca com 3 filhos, Jafé, Sem e Cã. Só tinha 3. E esses 3, então, repovoaram o planeta. Mas só tem 3. A gente tem uma infinidade de etnias diferentes, só tem 3. Jafé teria gerado a pele branca, Sem gerou os semitas, que são os árabes e os judeus, e Cã, os negros. E os asiáticos, os amarelos, vieram de onde? Então, não dá para a gente pegar todos os textos religiosos e tentar dar uma justificativa para eles. Porque existem coisas que fazem parte do pensamento religioso. Eu evoco do Novo Testamento também. Nós temos passagens do Novo Testamento que a gente vai ter que fazer um malabarismo danado para poder encaixar esse texto dentro da mensagem que o Espiritismo tem. Existem passagens do Evangelho que são atribuídas a Jesus, que se a gente for pegar aquilo ao pé da letra, vai dar problema, como a expulsão dos vendilhões do templo, em que o evangelista João narra Jesus com um chicote na mão. Não diz que ele está usando, mas está com um chicote. Eu não consigo imaginar Jesus expulsando o povo com um chicote na mão. Então, como que Jesus vai fazer uma coisa que, em princípio, não cabe? Se pegar as cartas de Paulo, existem muitos conceitos de Paulo que são machistas. São. A mulher que tiver dúvida, não pergunte na igreja, pergunte em casa para o seu marido. Não é legal? Então, se a gente for pegar tudo que está escrito e quiser dar uma explicação para aquilo dentro da doutrina, nós vamos perder um tempo danado. Kardec escreveu a obra O Evangelho segundo o Espiritismo não para justificar o texto bíblico. Repito, ele não fez o evangelho para justificar o texto bíblico. Ele fez para mostrar o quão parecida era a moral do espiritismo com a moral cristã. Olha como elas duas se parecem. Então, exatamente por conta dessa semelhança é que ele escreveu a obra. Mas isso não dá para a gente se abraçar com todos os textos. Então, quando eu falo que ela não é biblista, é para a gente não correr o risco de ficar estudando só o texto pelo texto, texto pelo texto, texto pelo texto, e esquecendo. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e ache um capítulo daquele livro em que a palavra reencarnação, imortalidade, lei de causa e efeito não apareça. Todos os capítulos, eles são efetivamente espíritas, usando como mote uma palavra, uma frase que tem dentro do texto bíblico e dando uma leitura espírita para o texto. Mas se a gente for pegar um estudo na casa espírita que começa no texto bíblico, passa a reunião inteira no texto bíblico e termina no texto bíblico,
não sei se isso é o objetivo nosso. Nós não somos fundamentalistas. E quando, só para terminar, quando a gente vê uma passagem do Evangelho ou de qualquer passagem da Bíblia, que a gente tem dúvidas, nossa, mas isso aqui está meio esquisito. Qual é a nossa referência moral? Não está no livro dos Espíritos? Não está na terceira parte do livro dos Espíritos? Então, a nossa referência moral está na própria obra básica. Os livros religiosos são excelentes elementos de apoio para que a gente busque as pérolas que eles possuem. Mas em toda mina existe a pérola, existe o ouro, mas tem a canga também. Então, a gente tem que aprender a fazer essa garimpagem, porque não é nosso propósito justificar todos os versículos que a Bíblia possui.